caro aluno! Como eu me apresentei anteriormente, eu sou Renata Cardoso e eu vou ser sua orientadora de TCC. Antes de começar a falar sobre a construção de cada etapa do seu artigo, eu gostaria de fazer esse vídeo falando quais são os tipos de pesquisas que existem. Então, assim, como o seu TCC ele não vai passar por um comitê de ética, ou seja, você não vai submetê-lo na plataforma Brasil e nada disso, ele tem que ser obrigatoriamente de revisão bibliográfica, tá bom? Ele não pode envolver seres humanos, então não pode ser estudo de caso, não pode ser de entrevista, nada disso, questionário, não pode, tá bom? Então, você pode fazer a revista, o artigo como revisão bibliográfica descritiva, em que você vai correlacionando os achados científicos, o que os artigos estão falando sobre o assunto. Esse é um tipo. Então, revisão bibliográfica como se fosse descritivo, tá? Depois, você também pode fazer a revisão bibliográfica integrativa. O que é isso? Você vai começar a integrar os achados científicos, a analisá-los. Então, por exemplo, vamos supor que você vai fazer uma análise, uma revisão bibliográfica de 2 protocolos de avaliação de voz, por exemplo. Então, você vai fazer a sua introdução, falando da relevância do assunto, por que é importante estudar isso. E aí você vai, no primeiro tópico do seu artigo, você vai fazer uma descrição falando sobre o protocolo 1. Quais são os pontos positivos, quais são os pontos negativos, por que ele é importante, qual que é o objetivo dele, se ele é cientificamente validado, qual que é a origem dele, se é nacional, em qual idioma, quem foi os autores, enfim. No tópico 2, você vai falar sobre o protocolo 2, a mesma coisa. Qual é o objetivo, se ele é cientificamente validado, em que língua, em que idioma, quais são os pontos positivos, pontos negativos, peculiaridades. E no tópico 3, você vai correlacionar. Então, você vai fazer o que eles têm de parecido e o que eles têm de diferente. Onde eles convergem e onde eles divergem. E você vai fazer essa integração. Que tipos de pesquisas utilizam um protocolo, que tipos de pesquisas utilizam o outro protocolo. Isso se chama uma revisão bibliográfica integrativa. Você pode até fazer depois análise sobre palavras-chave por meio de nuvem, de organograma. Você vai integrar os achados, bom? E existe um outro tipo de pesquisa que, na verdade, eu gosto muito, talvez porque eu venha da formação da engenharia também, que é o estudo bibliométrico. O que é o estudo bibliométrico? Ele teve o auge uns 2, 3 anos atrás na engenharia, 2, 3 anos até mais, uns 4, 5 anos, ele ainda continua tendo publicação, ele é muito importante. Por quê? Para quem vai fazer uma pesquisa de doutorado, para quem vai fazer um pós-doc, você pega um artigo bibliométrico, você consegue ver qual que é a relevância daquele tema, qual é o panorama daquele tema. Então é muito importante. Então o que é o artigo bibliométrico? Você vai quantificar os achados sobre um tema. Então, por exemplo, a gente vai falar sobre comunicação não verbal. A gente vai fazer a gente seleciona 1, 2 ou até 3 bases de dados. Pode ser a Cielo, eu gosto da Web of Knowledge, PubMed, enfim, você escolhe de 2 a 3 bases de dados. Qual que é o principal do artigo bibliométrico? É a metodologia, é a forma como você vai pesquisar e construir a sua amostra de artigos. Então, por exemplo, eu vou escolher a base de dados Web of Knowledge, vou colocar lá como
como palavras de busca, comunicação não verbal, comunicação corporal e voz, por exemplo, gestos. E aí vai aparecer aquela relação de artigos. Aí eu vou começar a utilizar o filtro. Então eu vou selecionar somente artigos no idioma inglês. É um filtro, tudo isso tem que estar na minha metodologia. Depois eu vou escolher artigos publicados de 2010 a 2020. É um filtro. Eu estou escolhendo uma lacuna dos últimos 10 anos. Vou escolher somente artigo científico. E aí eu começo a filtrar até chegar numa amostra. Depois eu posso selecionar, por exemplo, falar que minha amostra vai ser constituída dos 50 primeiros artigos no escopo de relevância, ou de fator de impacto, ou de maior número de citações. E aí você pega os 50 primeiros artigos e você vai quantificá-los. Então, dos 50 artigos, quantos são de 2010, quantos são de 2011, quantos são de 2012, quantos são de 2013, enfim, e assim vai. Quantos têm o objetivo de avaliar a comunicação não verbal, quantos têm o objetivo de trabalhar, desenvolver a comunicação não verbal, quantos têm os objetivos de avaliar instrumentos de avaliação da comunicação não verbal. E aí você vai quantificar os tipos de objetivos da sua amostra. Depois, a mesma coisa, a metodologia. Se foi pesquisa de campo, se foi revisão bibliográfica, se foi estudo de caso, você começa a quantificar tamanho de amostras, tipo de profissão dos participantes. E depois o resultado, a conclusão, a justificativa, limitação de pesquisa e sugestão de novas pesquisas. Então você vai quantificando quantos disseram que para futuras pesquisas tem que estudar o instrumento de avaliação X. Quantas disseram que é importante estudar técnicas de desenvolvimento em próximos estudos. Então você vai começar a quantificar, por isso que ele é bibliométrico. E o quarto tipo seria a revisão, seria o estudo documental, onde você vai pegar uma base de dados pública, tipo, poderia ser do governo, e analisar quantas pessoas, quantos professores foram afastados por problemas de voz. E aí você vai fazendo aquela análise durante a evolução dos últimos 10 anos. Isso é uma pesquisa documental. Então, são esses 4 tipos de pesquisas que você pode fazer. A pesquisa de visão bibliográfica integrativa, ela é muito rica. Se for bem feita, você consegue futuramente publicar numa revista de fator de impacto melhor. A bibliométrica também, na área da saúde, ela está sendo bem vista agora. Tá? Então, esses são os tipos de pesquisa. Tá bom? Então, vamos para o próximo vídeo.